arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Principalmente, irmãos, o versículo 16, que diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós ficamos inspirados e motivados porque a Bíblia nos mostra que pessoas, elas viram muitas coisas. Quando nós lemos o Novo Testamento e quando nós lemos o Velho Testamento, num período assim da história de Israel, a Bíblia diz que o moço de Elias, ele foi enviado por Elias 7 vezes. E diz que na 7ª vez, quando ele foi, e ele olhou que estava se levantando uma nuvem, como se fosse do tamanho da palma da mão de um homem, sinal de chuva. Os pastores, diz a palavra de Deus, que eles viram a sua estrela no Oriente e vieram para adorar. Vimos a sua estrela e viemos para adorar. Um texto que eu acho muito lindo também, é um texto quando Simeão, o velho Simeão, servo de Deus, que ele esperava a salvação de Israel. Jesus nasceu, seus pais o levaram no templo para cumprir aquilo que era normal. E ele teve o privilégio de ter Jesus nos seus braços. E ele faz uma afirmação que eu acho linda, tremenda, profunda, quando ele diz assim: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Coisa linda. O presbítero David está ali segurando seu filhinho. Essa questão assim, de ter um filho no braço, ou essa questão de Simeão ter em seus braços Jesus, o Filho de Deus, o levou a afirmar: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Nesta semana eu vi uma cena, você deve ter visto também, quando houve a primeira aplicação da vacina, e aqui, longe de mim qualquer ideologia política. Não estou citando um fato que eu vi, em que uma enfermeira americana, recebeu a dose da vacina, e o governador de Nova York, e também o prefeito, eles afirmaram que era um dia histórico na vida deles. E um deles disse assim: com esta vacina nós estamos vendo uma luz no fundo do túnel. E o outro acrescentou: estou vendo uma luz no fundo de um grande túnel. E o importante, irmãos, é que na vida com Deus, nós temos o privilégio de ver coisas. Amém? Nós temos a oportunidade de ver coisas. No Evangelho de Marcos até diz que esses sinais, eles acompanharão aqueles que não só verem, mas aqueles que crerem. E o próprio Jesus, ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus.
E quando nós estávamos meditando a respeito desse texto, muita coisa vem na cabeça e eu tenho até que me policiar um pouco, porque senão eu falo demais. E me veio à mente essa ideia de uma grande luz, baseada nesse texto bíblico, que diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E é importante que nos dias de hoje, as pessoas também vejam em mim, em você, na igreja, essa grande luz, essa grande pessoa chamada Jesus, que conquistou o coração de Paulo, transformou a vida dele na estrada de Damasco, fez dele o apóstolo dos gentios, e o levou, num determinado momento, a afirmar: já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. E ele faz uma afirmação que eu acho muito tremenda, quando ele diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma grande luz. Mas quem sabe você faria a pergunta, porque a Bíblia diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E que povo era esse que viu essa grande luz? Nós teríamos que nos voltar um pouco, até para o Velho Testamento, e uma coisa que nós percebemos é que o velho não vive sem o novo, e o novo não vive sem o velho. As coisas casam. O povo era o povo que morava, fazia parte da Galileia dos gentios, ou Galileia dos pagãos. Tem toda uma história por trás deste povo. Era o povo do norte, era o povo que fazia parte das 10 tribos. Era uma região, segundo alguns, mal afamada. Era uma região desprezada. A sua população era formada por gentios, era uma mescla de pessoas, de mistura, de tal maneira que até os próprios judeus puros, eles não consideravam, não valorizavam aquele povo. Era um povo, segundo alguém, misturada em diversas raças. As ideias religiosas, com o tempo, foram modificando na cabeça das pessoas. E diz que esse povo se tornou dotado de um espírito de independência e até mesmo de alienação, considerado a parte inferior do país. Esse era o povo que a Bíblia descreve. E quando eu estava meditando, eu lembrei de uma musicazinha que eu ouvi. Um dia, quando eu estava Cruzeiro do Oeste, fui tirar minha carteira de motorista, aquelas carteiras assim que os caras valorizam e dão para a gente, né? E eu estava deitadinho e ouvi um cântico assim dizendo: quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Não sei, os mais antigos lembram dessa musicazinha. Eu estava deitado assim, e eu levantei. E era uma época que a IPI estava passando por um processo de avivamento espiritual. E foi onde eu fui ouvindo, e de uma hora eu ouvi aquele cântico, Obra Santa do Espírito. E estava com meu primo, que eu chamo primo branco, no meu lado. E disse: vamos até ali, rapaz, é ali que é a igreja. E lá nós sentamos e vimos aquele povo cantando: quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Aleluia! Não sei se você ainda crê que existe um céu maravilhoso, santo, bendito. Um céu onde é a nossa última morada para vivermos eternamente com o Senhor. E foi para este povo que a Bíblia diz que ele pregou sobre o arrependimento. Mas a Bíblia faz uma colocação que eu acho tremenda, que depois de Jesus ter sido tentado,
Ele retirou-se para a Galileia, deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aqui eu vejo até umas particularidades. O fato dele se mudar de Nazaré e constituir o seu quartel-general ali em Cafarnaum, um grande centro comercial na época, industrial, que atraía povos e raças de todos os lugares. Mas esta mudança de moradia estava dentro do plano do Senhor para a vida dele. E foi ali que ele começou o seu ministério proclamando: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você perguntaria assim: pastor, mas que profecia era essa? Essa era a profecia lá do profeta Isaías, do capítulo 9, do versículo 2, que se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Aquele texto tão conhecido da palavra do Senhor, onde diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo viu uma grande luz. E essa grande luz se cumpre na pessoa de Jesus. A luz que substituirá as trevas da opressão assíria, desde lá do Velho Testamento, onde uma criança, o Verbo encarnado, e onde o texto bíblico fala a respeito de 4 títulos reais que ilustram a natureza divina e humana de Cristo Jesus, dizendo que aquela criança seria chamada Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que beleza essa história da salvação! Que beleza a iniciativa de Deus no sentido de resgatar e de salvar o pobre e vil pecador. Que beleza essa iniciativa divina no sentido de trazer um homem que foi criado à sua imagem e semelhança, para que tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele mesmo. Jesus, Ele escolhe a Galileia como um ambiente privilegiado para a sua ação missionária. Supera todos os preconceitos contra os galileus, pôs-se a anunciar a chegada do reino e com ele a salvação de Deus. Proclamar: é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, os que estão aqui no templo, os que estão em casa, há hoje uma grande disputa pelo governo, uma disputa pelo poder. Mas se há algo glorioso na vida do ser humano, se há algo glorioso numa família, se há algo glorioso num relacionamento conjugal, se há algo glorioso no ambiente de uma sociedade, essas pessoas começarem a experimentar o governo espiritual do Senhor Jesus, como que dizendo: não, eu quero me permitir que eu seja governado pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo ministre sobre a minha vida, que o Espírito Santo ministre sobre a minha família, que o Espírito Santo ministre para a minha caminhada, para que eu possa, sem dúvida alguma, mesmo diante de um contexto muitas vezes contrário à vontade divina, experimentar o quê? O cuidado e o governo do Senhor. Lembro certa vez quando conversava com o Senhor,
que estava mudando de moradia, eu disse para ele: meu irmão, peça que Deus dirija, peça que Deus conduza, peça que Deus permita. Até lembro que eu disse para ele: não tome a atitude de Ló, que quando ele, seu tio, Abraão, permitiu que ele escolhesse, ele olhou para aquelas campinas verdes, e ele se esqueceu que a terra que ele tinha escolhido fazia divisa com Sodoma e Gomorra. E o fato dele morar ali próximo a Sodoma e Gomorra, nós sabemos os resultados negativos que trouxeram para a sua vida, para a sua caminhada. Às vezes as coisas mais simples, nós precisamos aprender a ter como que a direção de Deus, o governo de Deus. Com isso não anula a iniciativa da pessoa, não, mas é a gente experimentar que Deus, Ele quer conduzir a vida do seu filho, da sua filha, no menor e nas grandes coisas. E como é que nós podemos aplicar essa profecia para os nossos dias? Essa profecia, ela tem aplicações imediatas, irmãos, e remotas também. Olhamos para os nossos dias. Alguém disse que essa profecia é uma das mais belas acerca do Messias. Indica o caráter principal do ministério de Jesus. E diz que esta profecia se aplica aos dias que nós estamos vivendo. A terra está envolvida. O mundo está vergonhoso. Ainda hoje eu lia pela manhã um artigo intitulado Teologia Pós-Moderna. As novas religiões para um mundo sem Deus. Para uma sociedade que às vezes quer caminhar sem Deus. Para um homem que se endeusou. Para um homem que realmente virou as costas para o Senhor. Para um homem que acha que Deus não deve participar da sua vida. Ele é maduro superficialmente para escolher o que é necessário, o que não é necessário para a sua vida. Mas a terra que estava em escuridão, a terra que estava em trevas, ela viu uma grande luz. E a gente começa a ler os evangelhos e a gente vai percebendo o que aconteceu no coração daquelas pessoas que, ao ouvirem a mensagem do evangelho, de crerem no arrependimento e se voltarem para o Senhor Jesus. A luz, meus irmãos, se remete às bênçãos, à presença e à revelação de Deus encarnada na pessoa do Senhor Jesus. E mais tarde, nós temos dois testemunhos que vale a pena ser lembrados. Um primeiro testemunho é quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, o Jesus que nasceu, o Jesus que morreu, o Jesus que mais tarde ressuscitou, o Jesus que está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele disse: esse Jesus, Ele como que nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino maravilhoso do seu amor. E o grande Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, quando ele fala de que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus irmãos, minhas irmãs, no grego esse texto
da ideia de maravilhoso, da ideia de admirável, da ideia de notável, aquilo que causa admiração e respeito devido à sua grandiosidade, poder ou raridade. Ou seja, é aquela obra realizada pelo Senhor Jesus. Por isso que nos dias de hoje nós ouvimos algumas mensagens proclamando que em Cristo há esperança, que em Cristo há salvação, que em Cristo há um novo tempo, que em Cristo irradiou uma nova era, que em Cristo há mudança para a sociedade. Em Cristo não é apenas uma simples luz, mas é uma grande luz para alumiar o homem, de tal maneira que ele possa viver uma vida condigna com a vontade do Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra. Viu uma grande luz. E terminando esta meditação, meu irmão, minha irmã, guarde no seu coração. A Bíblia diz uma grande luz, não é apenas uma luz pequenina. Essa figura é muito bela, é muito linda, é muito inspiradora. É uma luz muito brilhante que se levantou em Cafarnaum, a Galileia dos gentios, e que se levanta hoje também. E por isso a igreja proclama, por isso que o evangelho é disseminado, por isso que muitas pessoas estão sendo contagiadas, por isso que muitas pessoas que têm se voltado para o Senhor Jesus têm experimentado uma nova vida e uma nova caminhada para a glória, honra e louvor do Senhor. O povo que andava em trevas, o povo que andava na sombra da morte, viu uma grande luz. Aleluia! E Jesus continua sendo hoje aquele que mostra esta grande luz. Quando você diz, meu Deus, não estou entendendo, não estou compreendendo, mas não demora, dá como que um start, o Espírito Santo traz luz, traz clareza, mostra qual é a vontade do Senhor, e você pode dizer, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Ele. Cristo, meus irmãos, é o poder iluminador, Ele é a luz do mundo. Cristo ilumina os crentes, até nos tornarmos como filhos da luz. A Bíblia fala que nós somos luzeiros. E uma grande coisa que acontece na vida do cristão é quando ele vai possuindo a mesma natureza de Cristo Jesus. De vez em quando eu ouço as pessoas dizerem, por favor, não me levem assim que eu sou, não é isso. Mas as pessoas dizem assim, interessante, não é cristão que diz isso, mas você tem uma áurea boa. Não sei se você já ouviu. Você tem uma energia positiva. Você tem uma luz muito boa. Não sei se você já ouviu isso. As pessoas dizem, você tem uma áurea. Eu sempre já contei isso aqui. Num prédio que eu morava, quando encontrava uma professora que dava aula em Foz do Iguaçu, ela sempre me dizia, olhava para mim, a gente conversava. Eu disse, eu tenho uma áurea boa. Mas a gente ouve outras coisas, não ouve? Sim. Sabe por causa do quê, irmãos? Porque à medida que nós vamos sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus, coisas vão acontecendo na nossa vida. Mudanças vão acontecendo. E eu termino aqui com uma ilustração. Antiga. Mas é aquilo assim, acredito, né, pastor Anderson? Vem na cabeça da gente. 1970. Tinha ido para o seminário. Fiz uma amizade lá com alguns amigos, Altamiro, Carlos Menezes e Antônio Coinê. A gente foi para o seminário, eu fui em 70 no fogo, irmãos. E o Zeque, foi no fogo. Quando a gente sabia que tinha reunião, a gente ia. E num sábado à noite, nós ficamos sabendo que um homem chamado Antônio Elias, é um avivalista, alguns mais antigos devem conhecer o Antônio Elias. Eu lembro quando estava ali na primeira que ele pregou ali.
E seminarista, à medida que ele vai assim estudando um pouquinho, ele fica um pouco crítico. Acha que já sabe tudo. Tem isso, não? Você acha que já sabe tudo. O cara nem meio leu o texto e ele já fez um sermão. E nós fomos, mas ali nós fomos para ouvir. E eu me lembro que aquele homem pregou tão inspirado, foi tão usado. Aquele silêncio no auditório. E quando terminou o culto, nós fomos embora, um olhava para o outro, e parece que um queria dizer uma coisa. Até que parece-me que foi o Altamiro que levantou a questão. Vocês viram naquele homem alguma coisa? E a resposta dos três foi a mesma. Nós vimos uma auréola na cabeça dele. Sabe o que é uma auréola, né? Algo assim muito brilhoso. Algo santo. Algo divino. Algo sobrenatural. Algo espiritual. Algo de Deus, irmãos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Jesus. E eu acredito que nos dias de hoje, o povo precisa ver a presença de Deus na vida das igrejas, das famílias que louvam a Deus, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Porque é impossível alguém caminhar com Jesus, andar com Jesus, viver a vida de Jesus, e as pessoas não verem nela ou nele mudança, transformação ou algo sobrenatural. Vocês concordam comigo? É verdade, irmãos. O povo que andava em trevas, viu, Roberto? O povo viu uma grande luz. A grande luz é Jesus. Aquele que está aqui presente nesta noite. Eu particularmente, eu gosto muito deste período natalino. Gosto de ver, infelizmente a pandemia está impedindo. Tanta coisa bonita que você faz aqui em Curitiba, que alguns chamam até como se fosse também a cidade de luz. Mas que bom que hoje nós estamos aqui para celebrar Jesus. E que nós possamos ver muitas coisas lindas, profundas, espirituais. Nós possamos ver Jesus na vida de cada um de nós. Nós vamos nos colocar em pé em o nome de Jesus. E vamos acompanhar esse cântico que vai ser feito. Vou pedir ao pastor Anderson que traga o papelzinho ali para mim, que é o nosso roteirozinho. Por sua misericórdia, a luz desceu do céu e brilha sobre nós, brilha sobre nós. Por sua misericórdia, veio acabar com as trevas, por amor a nós, por amor a nós.
receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia veio salvar a todos com o seu amor, com o seu amor. Por sua misericórdia, sua fidelidade alcançou a nós, alcançou a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, para receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia, por sua misericórdia.